tarde, eu sou Marcela Franco e a partir de hoje faço companhia para você aqui no Tendências e Negócios todos os domingos. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre pessoas e organizações que trabalham pelo desenvolvimento do Distrito Federal. E olha só o que a gente preparou para você. O papel das mídias comunitárias no Distrito Federal. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens que mostra a importância desses veículos para as comunidades. Esse ano, Brasília vai sediar um dos maiores eventos de inovação do mundo e dessa vez será realizado por estudantes da UNB. E a história de um casal que começou vendendo 10 camisetas para realizar o sonho do casamento e hoje tem a maior empresa de produtos personalizados do DF. Você já leu algum jornal com notícias só do seu bairro? Pois é, esse tipo de material está cada vez mais comum no DF. São as mídias comunitárias. Esse é o assunto do Doc Tem dessa semana, que você vai acompanhar na reportagem de Gustavo Lúcio com imagens de Wagner Augusto. Os jornais comunitários impressos são usados pelas comunidades para garantir o acesso a informações locais. Eles também servem de instrumento para a prestação de serviços e divulgação de iniciativas desenvolvidas nas cidades. Dados da Associação de Veículos de Comunicação Comunitárias e Mídias Eletrônicas do Distrito Federal e entorno, a ASVECOM, mostra que atualmente existem no DF cerca de 100 jornais comunitários impressos. A mídia impressa ainda tem uma importância fundamental. E no caso dos jornais de bairro, dos jornais comunitários, isso é muito interessante, porque muitas vezes aquelas regiões não são representadas nos veículos que estão tratando das questões mais gerais e de muitas pautas que acabam ficando concentradas no centro, como é o caso de Brasília. A gente vê, às vezes, muita coisa no plano piloto e deixa a pessoa que mora no Riacho Fundo ou no Paranoá, em outros lugares, acaba não conhecendo aquela realidade do cotidiano mesmo. E desse ponto de vista, esses jornais cumprem um papel interessante. Eu acredito que o jornal comunitário ele tem uma força muito boa junto à comunidade local. Por isso ele é tido como um jornal comunitário. Eu lembro da primeira eleição da presidente Dilma, que um dia ela falou assim, nós estivemos reunidos com ela, falou assim, gente, eu apoio o jornal comunitário, porque quando eu morava, porque todo mundo sabe que ela mora em Porto Alegre, e eu recebi, ela falou, eu recebi o jornalzinho na minha casa, eu sabia notícias do meu bairro, da minha cidade. Então isso foi ficar muito agradecido, a própria presidente da República apoiando a gente, dizendo que ela sabia as notícias do bairro dela através do jornal que jogava na porta da casa dela. Isso é lindo. Alguns jornais do DF foram criados poucos anos depois da inauguração de Brasília. O Jornal Satélite é um deles e circula na região até hoje. O Jornal Satélite foi um jornal que nós fundamos em 1966, 8 anos depois da implantação de Taguatinga. O que é o jornal comunitário? O jornal comunitário é aquele que se dedica a uma determinada comunidade. No Jornal Satélite você não encontra notícia, não encontra comentário, não encontra nada, nem na página social, coisas que não digam respeito a Taguatinga. O Jornal Satélite tem 48 anos de dedicação a Taguatinga. Mas, para manter estes jornais em circulação, o trabalho é duro e o capital vem principalmente do apoio de comerciantes das comunidades. Em 2013, uma iniciativa da deputada distrital Luzia de Paula estabeleceu o repasse de recursos da publicidade do GDF às mídias comunitárias. A emenda à lei orgânica foi aprovada na Câmara Legislativa e deve ser aplicada esse ano. A gente depende da mídia, das publicidades para sobreviver, para manter a própria família dela e para manter o seu escritório, né, para rodar o jornal, porque para rodar o jornal tem gasto, a editoração do jornal, tem a impressão dele, tem a distribuição, então isso é custo. Com a aprovação da destinação de uma parte dos recursos da publicidade oficial para esses veículos, mas é muito importante o debate sobre quais são as regras e os critérios que vão ser adotados para distribuir esse dinheiro. Para quê? Para que a Secretaria de Comunicação do GDF, agora incorporada à Casa Civil, não se torne um balcão de negócios. A gente não quer uma relação clientelista. Então o jornal fala bem do governo e o governo dá dinheiro para o jornal. Não. É necessário que haja critérios claros e transparentes para que essas publicações não fiquem dependentes nem do governo ou nem de quaisquer outros órgãos públicos e possam praticar uma comunicação voltada para o seu bairro de qualidade e tendo inclusive a liberdade de poder fazer as críticas que são necessárias.
Os resultados das cobranças feitas pelos jornais comunitários são percebidos pelos moradores, já que muitos serviços são realizados pelo governo depois da publicação de matérias. Eu fui solicitada por um empresário do meu setor para eu conhecer uma série de buracos aqui na QSC, em Taguatinga Sul. Eu fotografei, vim à administração de Taguatinga, conversei com o administrador na época e com dois dias depois o administrador atendeu o pedido, tampando os buracos e consertando algumas calçadas. Esse jornal com certeza chega à mesa da assessoria de comunicação do governador e dos deputados, e através disso termina cada um tomando a providência de acordo com o papel de cada um dentro do setor público. Os profissionais acreditam que 2015 será um ano de bons negócios para os jornais comunitários e fazem um convite para que você conheça os da sua cidade. Bom, eu estou convidando vocês, telespectador, para conhecer melhor o trabalho do jornal comunitário. Aquele que chegar à sua mão no salão de beleza, na frutaria, no sacolão, leva para casa e dá uma olhada. Tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante. E mais importante ainda, ele é mais acessível a você. Procure descobrir quais são os jornais que tem próximo da sua cidade, próximo da sua casa, próximo da sua rua. Procure conhecer o jornalista que está se empenhando em divulgar a sua quadra e entre em contato com ele. Você vai ter um retorno muito melhor do que se você estiver procurando os grandes veículos. Janeiro já ficou para trás e provavelmente algumas resoluções de ano novo também, né? E você tem cumprido as suas? Nossa equipe foi às ruas para saber quais foram e como andam as promessas dos brasilienses feitas para 2015. O começo de um novo ano desperta em nós a seguinte pergunta: o que vamos fazer de diferente? Daí surgem metas, objetivos e promessas. O problema é que esses planos, na maioria das vezes, não saem do papel. Por isso, nós viemos aqui para descobrir o que os brasilienses pretendem fazer em 2015 e vamos tentar ajudá-los. Quais são seus planos para 2015? Fazer cursinho e passar em medicina. Quem sabe casar em 2015. A promessa que eu pedi que 2015, se Deus vai me ajudar, que eu vou conseguir, é a minha casa própria. Quero terminar o ensino médio e entrar logo na faculdade. Tem o aniversário da Monster High. Eu prometi que ia fazer academia. E você já conseguiu fazer alguma coisa para realizar esse sonho? Sim. Você já tem uma namorada para casar? Puxa, ainda não tenho namorada, mas parece que tenho, porque tenho uma interessada. Não, ainda vou pedir. Na verdade, eu tô vindo agora pegar os certificado não, atestado médico para fazer academia agora. Resolvemos acompanhar o Carlos para ver se dessa vez não vai ficar só na promessa. Mas por saber que não é nada fácil e muita gente acaba desistindo no meio do caminho, esta academia decidiu ajudar os alunos. Todo mundo no começo do ano, assim como toda promessa inicia numa segunda-feira, as promessas do ano seguinte se iniciam no mês de janeiro. Então, assim, a academia, o fluxo da academia, a quantidade de alunos sempre aumenta por conta dessas promessas que vêm em decorrência do peso na consciência ali de Natal, Ano Novo, das festas de finais de ano. Esse ano nós estamos com um diferencial, que é um quadro de promessas para 2015, então, onde nós colocamos em todas as nossas unidades um quadro onde o aluno e o funcionário, o colaborador, pode deixar sua promessa para 2015. Então, assim, a nossa intenção é que no final do ano, final de dezembro mais ou menos, antes das novas promessas para 2016, a gente volte com esse quadro, né, para a academia e o aluno possa, ou o nosso colaborador, nossos profissionais, possam ver se aquela promessa que fez no início do ano foi cumprida ou não. Apesar de parecerem simples metas pessoais, os planos de início de ano acabam movimentando o comércio do Distrito Federal e aquecendo o setor. Se eles tiverem a receita esperada, com toda certeza irá fomentar o comércio. Graças a Deus, para o nosso ramo de academia, o movimento está muito bom, né? Sempre início de ano, as academias voltam a ficar mais cheias e bem mais movimentadas. Você se lembra do Carlos do início da reportagem? Ele foi atrás do sonho e já pode dizer que começou um ano diferente.
seguir, esse ano Brasília vai sediar um dos maiores eventos de inovação do mundo. E ainda conheça os desafios da agricultura familiar, responsável pela produção de vários alimentos que consumimos na nossa casa. Não perca, a gente volta já! A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Vai aproveitar a vida? Vai! Deposite suas economias na poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Brasília vai sediar no mês de março um dos maiores eventos de inovação do mundo. Dessa vez, o TEDx, criado nos Estados Unidos, será realizado por estudantes da UNB. O TEDx é um movimento que tem como objetivo espalhar ideias capazes de mudar o mundo e transformar expectativas em realidade. Dessa vez, o desafio de organizar o evento foi aceito por um grupo de estudantes da UNB. A ideia surgiu principalmente de quando alguns alunos voltaram do exterior e viram que existia esse formato de palestras nos Estados Unidos, e a gente acredita que a UNB não deixa nada a desejar para nenhuma outra universidade, e sabendo que em Brasília também existe muito uma necessidade de valorização da cidade, de saber que aqui existem coisas muito boas acontecendo, que é o berço de muitas ideias novas, a gente optou por fazer o tema que é Brasília, um lugar de possibilidades. Assim como Camila, João Paulo também quer transformar o Distrito Federal. A gente está prezando principalmente pela própria ideia do TEDx, que é pessoas que têm ideias que merecem ser compartilhadas, começando por aí, indo atrás de pessoas que vão dar palestras, que têm uma ideia que a gente acredita que seria interessante para os alunos escutarem e que de certa forma mudaria a vida deles, que é isso que a gente quer trazer com o TEDx para a UNB. Um TEDx vai realmente mudar a visão dos alunos sobre o mundo, sobre Brasília, sobre a universidade, sobre tudo. Mas trazer o TEDx para cá não foi fácil. A equipe trabalha muito para garantir a qualidade do evento. E para isso, eles contam com a ajuda de uma escocesa que já organizou 4 TEDx pelo mundo. Chegando aqui, Brasília não conhecia ninguém. Então, eu fiz com a internet uma pesquisa de TEDx, o TED Brasília. Eu organizei um mini TEDx Parque da Cidade, que foi para um evento TED em Nova York, o que se chama live stream. E lá, pouco a pouco, eu encontrei umas pessoas e o time de TEDx Universidade de Brasília pegou contato comigo e nós falamos juntos da ideia de eu ajuda um pouco com a organização do TED. Com o tema Brasília, um lugar de possibilidades, o evento já desperta grande expectativa no público. A temática do evento é algo que me atrai muito por ter feito parte do movimento pró-empreendedorismo. Então, eu espero que o evento rompa um pouco com esse estigma que Brasília tem de ser uma cidade onde a única solução é concurso público e que mostra que realmente empreender é uma solução. Então, as minhas expectativas para o TEDx são bem altas, eu espero estar lá para conseguir assistir. Já estão confirmados no evento o empreendedor Marco Gomes e o livreiro Chiquinho, personagem que há 40 anos encanta os estudantes da UNB. A promessa é que será uma oportunidade única para os brasilienses. Porque um evento TED não é só palestrantes que vão compartilhar ideias. E pessoas que vão assistir, os participantes, têm também um papel. E a ideia é que qualquer palestrante, todo mundo pode se encontrar, compartilhar ideias também. A agricultura familiar é responsável pela produção de vários alimentos que consumimos em nossa casa. Daí a gente tira a importância desse setor.
Mas os produtores rurais ainda enfrentam muitos desafios, como a falta de mão de obra qualificada. Veja na reportagem de Oda Paula Fernandes. A agricultura familiar é responsável por quase 85% dos alimentos consumidos no Brasil. Aqui no DF, a prática tem recebido incentivos dos governos distrital e federal. Para esses recursos aí, a gente tinha a captação de recursos em torno de 4 milhões. Hoje a gente está trabalhando em torno de 37 milhões de recursos captados. É parceria, né? União e GDF, para compra de novas máquinas, novos equipamentos. Cerca de 1.000 propriedades agrícolas, divididas em 16 cooperativas, já foram atendidas pela Secretaria de Agricultura. A Secretaria ia lá e prestava o serviço. Hoje não, hoje a máquina fica direto com os associados. O latifúndio é um problema mundial e só no DF representa cerca de 70% da concentração de terras rurais. Nós entendemos que há uma necessidade de limitação da propriedade. Esse é um fator. O segundo fator é o estímulo à produção agrícola de alimentos. As principais pesquisas sempre são atribuídas à produção de grande escala. Então, a pequena escala, que é aquilo que alimenta a sociedade brasileira e no mundo inteiro é assim também, ela fica em segundo plano. E esse segundo plano vai tornando cada vez maior as dificuldades para os pequenos produtores e as facilidades para os grandes. Um estabelecimento médio da agricultura, da grande agricultura, é 19 vezes maior do que um estabelecimento da agricultura familiar. Mas, de outro lado, essa relação em termos nacionais é de 17 vezes. Então, é um quadro nacional, eu diria que é um quadro mundial. A concentração fundiária ela acontece no mundo inteiro. Nós temos hoje toda uma infraestrutura no país para a produção da grande propriedade. E para os pequenos, então, as dificuldades. Nós temos, por exemplo, em muitos lugares no interior, nem estrada a tempo o pessoal sair para trazer produção. 2014 foi um ano favorável para a agricultura no Distrito Federal. Mesmo assim, houve reclamação de produtores rurais que não puderam, por exemplo, acessar financiamentos e investir na própria terra. Outra reclamação também está relacionada à mão de obra que não é qualificada. Por falta da mão de obra, a gente não consegue explorar toda a terra. Então a gente tem um potencial de produzir muito e produzir bem. E tem cliente para isso, a demanda é grande no Distrito Federal. Tudo que se leva para o Ceasa se consegue vender. Hoje em dia tem uma grande procura para os produtos, mas para produzir precisa de uma mão de obra. E é o que a gente não tem encontrado. Sem trabalhadores qualificados no DF, a alternativa para os produtores rurais é contratar profissionais de outras regiões, o que nem sempre é a melhor opção. A gente fica sabendo de pessoas que chegaram do Nordeste ou do Norte, que estão procurando emprego, mas essas pessoas vêm e às vezes ainda tem um atrativo lá na cidade deles, que no caso agora tem sido alguns benefícios que são oferecidos no Nordeste, tem chamado pessoas que estão aqui no Centro-Oeste de volta para sua terra. Talvez você não perceba, mas o trabalho de um síndico exige muita dedicação. A organização desses profissionais pode trazer muitos benefícios para o nosso dia a dia. Saiba como com o presidente da Associação dos Síndicos do DF, que participou do Café com Cooperação dessa semana. Boa tarde, amigos Tendências e Negócios. Estamos de volta em 2015 com um novo programa, um novo visual, novas novidades e novos convidados. Hoje, quem está fazendo a abertura da temporada 2015 é o jovem empresário Paulo Roberto Melo. Paulo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. O Paulo, senhores e senhoras, ele está presidindo a Associação de Síndicos, Subsíndicos do Distrito Federal e Região Metropolitana. Paulo, como nasceu a Assosíndico e por que vocês criaram essa entidade? A Associação de Síndicos nasceu em 2013 em um curso de síndicos com síndicos e nasceu para poder congregar síndicos e valorizar os síndicos. Quais os grandes problemas da categoria do síndico hoje para vocês? Primeiro, os condomínios têm uma série de problemas financeiros, jurídicos, da parte fundiária também, até de regularização. E a Associação de Síndicos está aqui para isso, para poder ajudar os síndicos a resolverem esses problemas.
Nós observamos que tem muitos problemas em condomínios que precisam de um especialista. Como é que vocês estão veem isso? Os condomínios hoje, cada vez mais, eles são administrados por especialistas, pelo famoso síndico profissional, que a Socindicos também apoia. Mas, porém, contudo, quando o condomínio não tem um síndico profissional, o que a Socindicos faz? Oferece um curso de formação para o síndico, na qual o síndico vai ter um panorama geral de como que se administra um condomínio. Quais os módulos que vocês abordam nesses cursos? Nós temos a parte de administração, a parte contábil, que é muito importante, a parte financeira que o Cicobi Executivo vai estar também palestrando em 2015. Temos a parte de mediação de conflitos, porque o condomínio tem muitos conflitos entre morador síndico, morador porteiro, etc. Então é muito importante esse trabalho de mediação de conflitos, relacionamento interpessoal, entre outras matérias, a parte jurídica também. Qual a diferença de um síndico convencional, digamos assim, e o síndico profissional? O síndico convencional é um morador, geralmente, aquela pessoa que mora no condomínio, se candidatou a síndico e foi eleito, obviamente, e não tem experiência como síndico, né, porque é morador. E o síndico profissional é aquela pessoa que vive disso, que trabalha com isso, não mora no condomínio, o condomínio também vai elegê-lo como síndico profissional e ele vai usar a sua experiência em gestão para poder desenvolver o condomínio. Então, no meu condomínio, eu posso contratar um síndico profissional que não seja morador? Sim, pode. O condomínio pode ter síndico morador ou não. Essa parte, morador ou não, seria o síndico profissional. Então, o telespectador que está nos assistindo, que tiver interesse num síndico profissional, ele tem que atentar à convenção do seu condomínio. Sim. Quais os grandes projetos da Socindicos agora para 2015? Nós temos uma série de projetos para 2015 e um deles é criarmos, junto com o Cicobi Executivo, uns programas financeiros para os condomínios. Oferecendo os serviços que o Cicobi Executivo tem, que são serviços de excelência. Por exemplo, hoje o Cicobi Executivo é imbatível na parte de emissão de boletos. Essa é um dos nossos objetivos, que nós identificamos que esse segmento, esse nicho de mercado, ele é muito desassistido pelos bancos. Então a gente criou um produto denominado Cooper Condomínio, exatamente para facilitar a vida de vocês, síndicos, né? E vocês também que são síndicos nos assistindo, e também do condômino. E o melhor de tudo é que nós, como cooperativa, somos também temos um foco em pessoas, como condomínio. O foco no condomínio são pessoas. Então, Paulo, muito obrigado. Muito bom aqui a nossa conversa. O nosso tempo está esgotando. Quero agradecer, desejar muito sucesso aí nessa sua gestão. Quero também agradecer a audiência de vocês e desejar uma ótima tarde e conto com vocês no próximo domingo com mais um Café com Cooperação. Boa tarde. Você já pensou em investir em imóveis? Quem mora em Brasília com certeza conhece, ou pelo menos já ouviu falar, em alguma pessoa que investe no mercado imobiliário. Veja agora as tendências desse ramo para 2015. O mercado imobiliário de Brasília é um dos mais movimentados do país. A procura por imóveis para locação, compra, venda e investimento é bem aquecida na capital federal. Brasília tem uma característica diferente do mercado imobiliário em outros estados do Brasil. Aqui nós temos a maior renda per capita, temos também aqui uma demanda, uma procura por imóvel ainda reprimida, ou seja, nós temos mais compradores do que imóveis sendo ofertados e também a oportunidade do mercado do imobiliário do Distrito Federal, que é uma tendência sempre estar crescendo. Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílio PNAD 2014, divulgada pela Codeplan, o perfil residencial do brasiliense mudou. Antes, os imóveis de 2 e 3 quartos eram os preferidos da população. Hoje, as unidades compactas, mais conhecidas como kitnets, e apartamentos de um dormitório são os mais procurados na cidade. É um imóvel que tem a maior procura para quem está começando a sua vida de casado ou a sua vida mesmo independente, ou seja, uma pessoa que acabou de passar num concurso, está saindo da casa dos pais e está procurando um imóvel para a sua moradia, ele vai procurar uma kitnet, um apartamento de 1 quarto ou de 2 quartos. Também como oportunidade de investimento, é uma tendência
porque ele também apresenta uma liquidez, um retorno maior no que diz respeito ao valor que você vai estar aplicando na compra do imóvel e o valor que você vai estar recebendo de retorno na locação deste. Outra tendência comum nas regiões administrativas é a construção de imóveis híbridos, empreendimentos que unem torres residenciais com comércio e serviços. A exemplo deste prédio que está sendo construído no Gama. O empreendimento deve ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano. O Shopping Q, ele nasceu com a calma observação das tendências de mercado do Distrito Federal, dos hábitos de consumo do brasiliense. Então você tem, por exemplo, aqui no Gama, só aqui no Gama, 800 apartamentos ao lado da parte comercial. A previsão é que a gente inicie a construção de mais 2 empreendimentos neste mesmo conceito o ano que vem. Tá? O total de empreendimentos seriam 12, tá? Seria a nossa expectativa aí ao longo de 5 anos. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do DF, iniciativas como estas ajudam até mesmo na mobilidade urbana. Quando a gente fala em urbanismo, é a tendência, vamos falar assim, mundial, e o Brasil não vai ficar atrás, é que a gente possa ter no mesmo ambiente a residência, o trabalho e o comércio. Eu acho que realmente é o conceito moderno e que vai cada vez mais ganhar força dentro do Distrito Federal. Não perca no próximo bloco a história de um casal que vendeu 10 camisetas para realizar o sonho do casamento e hoje tem a maior empresa de produtos personalizados do DF. A gente volta já. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. O Distrito Federal disputa com a Bahia e Santa Catarina o posto de 6ª maior economia do país. E uma pesquisa feita pela Codeplan mostra que é possível chegar lá, já que o DF tem um grande potencial empreendedor. Assista! O Produto Interno Bruto do Distrito Federal chegou a 200 bilhões de reais esse ano, 14,25% a mais do que em 2012. Dados da Companhia de Planejamento do DF mostram que as micro e pequenas empresas são responsáveis por 45% da economia local. E considerando que o Distrito Federal tem uma taxa de desemprego ainda substancialmente elevada, significa uma oportunidade muito grande para diversificarmos a nossa estrutura produtiva, gerarmos empregos e, mais do que isso, descentralizarmos a atividade econômica que está também excessivamente concentrada aqui no plano piloto. De acordo com a Codeplan, o DF tem um grande potencial para o empreendedorismo. O Distrito Federal tem uma característica, uma peculiaridade única no Brasil. Ele tem um peso muito grande do setor público, representa 55% do nosso produto interno bruto. Consequentemente, o setor privado como um todo representa 45%. Comparando com São Paulo, que representa 85%, significa que há um espaço muito grande para a expansão das atividades privadas aqui. Os profissionais autônomos representam 24% do total ocupado no Distrito Federal, o que leva especialistas a acreditarem na abertura de novos empreendimentos. O DF tem localização estratégica, tem se considerado todo o contexto da região metropolitana, tem um quantitativo de consumidores considerável, permeia todo um cinturão também de desenvolvimento, que é o Brasília-Anápolis-Goiânia, que também é um eixo promissor, que está vamos dizer assim, na pauta de interesse para grandes empresários e eu diria para alavancagem econômica da próxima década. No setor público, a renda ela é limitada. Ela tem limitações de teto, tem limitações do processo, a relação de trabalho salarial. No setor privado, essa renda não tem limite, não tem teto. Ela depende da criatividade
da eficiência e da eficácia daquele pequeno negócio. Com um potencial de consumo alto, o mercado das micro e pequenas empresas tem espaço para novos investimentos. O DF se caracteriza por ter uma renda per capita muito elevada, ou seja, um potencial de consumo muito alto. Então, há uma oportunidade imensa para os pequenos e micro negócios aqui no Distrito Federal, além do fato de que uma das características da micro e pequena empresa é uma forte geração de empregos. Com isso, o DF ocupa o 7º lugar no ranking econômico do Brasil e disputa a 7ª posição com os estados da Bahia e de Santa Catarina. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aumentar essas metas e vamos ultrapassar aí Bahia. E São Paulo não, mas Bahia, quase certeza que a gente ultrapassa. Diante do potencial empreendedor do DF, a participação do governo é fundamental para a consolidação de empresas que já existem e para o desenvolvimento de novos negócios. Então é necessário uma ação de governo forte, no sentido de formalizar esse enorme contingente e também de dar um apoio maior àqueles que estão hoje começando na atividade empresarial. É importante entender que hoje o microempreendedor individual, ele amanhã pode ser um microempresário, e o microempresário pode ser uma pequena empresa, e por aí vai. Então, consolidar esse segmento, tendo em vista que Brasília tem um mercado consumidor com quase 3 milhões de pessoas, se considerar uma área metropolitana, são mais de 4 milhões, e uma renda excepcional, que é o triplo da média nacional. E já que estamos falando de empreendimento, vamos ver algumas dicas do empresário José Reis para quem pensa em abrir um negócio. Você que é empreendedor, que deseja ser empreendedor, tem que ficar bem atento na estratégia correta, para que seu negócio dê certo. Porque é um risco, o empresário, quando vai montar um negócio, ele está assumindo um risco de dar certo ou de não dar certo. Então, para isso, eu acho que você tem que alocar um local, ou seja, próprio ou locado, ele tem que ser um local que venha te dar resultado, que tenha um fluxo bom de pessoas, que não tenha um concorrente muito próximo ali ao local onde você vai abrir o seu negócio, e um diferencial. Hoje os equipamentos ele tem que ser de altíssima qualidade, tanto a parte de instalação como acabamento da loja, a parte visual, comunicação visual, ela tem que ser também bem clara, bem transparente, para que o cliente se torne fácil de acessar a loja, fácil de acessar os produtos. Então todas essas estratégias são meios aí de um negócio dar certo. Então essa preocupação, todos aqueles que desejam também ser empreendedor, ser empresários, eles têm que ter essa preocupação, porque hoje o mercado não é muito fácil como as pessoas imaginam. Existe todo um trabalho, toda uma estratégia com muita atenção, com muita preocupação e com muito cuidado para que o projeto dê certo. Então hoje, infelizmente, é mais fácil não dar certo do que dar certo. 80% das empresas às vezes se fecham, menos de 5 anos de existência se fecha porque esqueceram dessa estratégia de verificar todos os cuidados necessários para que seu negócio prosperasse, fosse um negócio de sucesso e que fosse bom para todos. Um negócio que começou com um casamento ou um casamento que começou com um negócio? No Gente que Faz dessa semana, você vai conhecer a história de um casal que começou vendendo 10 camisetas para financiar o casamento. E não é que o negócio deu muito certo? Confira na reportagem de Carolina Paiva com imagens de Magnum Alexandre. O Gente que Faz desta semana começa com a venda de apenas 10 camisetas. Por trás, o sonho de 2 jovens em se casar. Os protagonistas dessa história contam como tudo começou. Na verdade, o que começou foi uma história de amor, realmente. Eu fazia o UNB, a UNB entrou em greve, e aí meu pai era separado da minha mãe, e eu fui ficar com ele, e graças a Deus a greve durou 5 meses. No primeiro mês eu ganhei na Mega Sena, com esse belo bilhete premiado, e na época eu era mágico, a Kátia é promotora de vendas, e aí no primeiro dia eu pedi em casamento. É verdade, e eu aceitei. As 28 horas de viagem de volta a Brasília foram suficientes para Gabriel vender 7 das 10 camisetas. Na verdade, eu vendi um sonho, porque as camisetas eram lisas, E aí, chegando em Brasília, o cheque já estava
coberto, né? Falei, mãe, compra 3 camisetas aí só para fechar o estoque e tal. Aí ela comprou e eu liguei para a Kátia e falei, amor, vem para cá que o negócio é excelente, manda mais coisa. O que ele não esperava era que a noiva enviaria 1000 peças de uma só vez. E aí a gente teve que realmente suar a camisa mesmo e sair para vender. Aí toda hora era hora, todo lugar era lugar, não é isso? A gente vendia em feiras, batia de porta em porta, vendia na rua, a gente tinha meta para cobrir os cheques. Em 1995, o casal abriu a primeira loja, que ficava no Conjunto Nacional. Nessa época, começaram a venda de produtos personalizados e, enfim, conseguiram se casar. Em 98, a gente começou a migrar mais para o mercado promocional, a empresa começou a ter um crescimento incrível. Em 2001, né, a gente mudou para esse showroom que estamos aqui hoje, fechamos as lojas e ficamos só no mercado promocional. E o crescimento não parou. Em 2013, construíram uma fábrica em Sobradinho. Qual o segredo para tanto sucesso? Eles têm a resposta. Primeira coisa, você tem que realmente acreditar muito que aquilo vai dar certo e ter muita paixão pelo que você está fazendo. E não ficar muito pensando, e se, e aquilo. Não, é foco, é ter foco, saber o que quer. E saber que você vai ter o momento 10 camisetas. Este ano, os empresários pretendem aumentar o canal de vendas e vão começar pela confecção de uniformes escolares. E para quem acha que unir casamento e trabalho é má ideia, eles têm um recado. É ótimo, porque eu tenho minha companheira, a mulher que eu escolhi para casar. Então, quando eu acordo, eu a vejo. Você vê que a nossa sala, os telespectadores não estão vendo, mas ela é dividida por vidro que abre. Então, estou olhando ela o dia inteiro. É a pessoa que eu escolhi para ficar velhinho, para curtir, que eu amo muito. Então, assim, eu sou privilegiado, entendeu? Muito comum a gente receber alguns arquivos e deixá-los salvos nas nuvens. Hoje a gente já está tão acostumado com isso que algumas empresas basicamente funcionam pela internet. Com certeza essa tecnologia veio para nos ajudar, mas é preciso tomar alguns cuidados com os ataques cibernéticos. Veja algumas dicas na reportagem de Oda Paula Fernandes com imagens de Marcos Paulo. Tecnologia, informação e comunicação. Hoje a gente pode ter tudo assim, nas mãos, com apenas um aparelho de celular, por exemplo. Você se conecta a amigos, a parentes e até pessoas que você não conhece. Da mesma forma, pessoas que não te conhecem podem se conectar a você e provocar prejuízos financeiros e também prejuízos na imagem da sua empresa. Para falar sobre segurança cibernética, eu converso agora com o pesquisador da UNB, o professor João Carlos Félix, que vai explicar para a gente o que significa o TIC. Professor, conta para a gente o que é isso, como funciona isso e como de repente a gente pode correr riscos sem saber. O TIC como o nome diz, é tecnologia de informação e comunicação. Então cada equipamento que nós usamos, isso que você tem na mão, Oda, é um TIC. Você precisa de segurança para usá-lo. Da mesma forma, as empresas, e por outro lado, as empresas tipo uma hidrelétrica, ela necessita de segurança também naquilo que nas operações dela, nas operações normais dela. As operações, tanto em termos de software como de hardware, elas precisam de segurança nesses termos. Muitas empresas utilizam a internet para administrar assuntos importantes. Com isso, ficam vulneráveis a ataques de hackers, que podem manchar a reputação e até mesmo provocar prejuízos financeiros. O prejuízo que normalmente se estabelece nesses casos é o prejuízo reputacional e prejuízo financeiro. Claro que o prejuízo reputacional leva também como consequência o prejuízo financeiro. O prejuízo reputacional se refere aos prejuízos da reputação que a empresa pode ter, não atendendo com segurança os seus usuários ou clientes. A ADM Blue, empresa de sistema de dados para cartões e convênios, é um exemplo de empresas que funcionam na nuvem, de modo virtual. Ela tem um sistema que ela permite que as empresas, grupos de lojas que queiram, por exemplo, um cartão privado deles,
possam efetuar suas vendas sem necessidade de ficar preenchendo carnê, emitir duplicatas, nada disso. Janil acredita que este é o momento para expandir a área de atuação da empresa com praticidade, agilidade e segurança. Com o sistema que nós temos, eu posso estar no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde for, que vai funcionar do mesmo jeito. Entendeu? Porque é tudo via internet, tudo via web. Você só precisa de um computador e internet? Eu preciso de um computador e uma internet, assim como eu, a loja, a empresa. Não importa onde a pessoa esteja, se está no nordeste da Bahia, no centro-oeste, se está no sul ou se está fora do país. Mas para não ficar vulnerável no espaço virtual, é necessário investir em programas e sistemas especializados em segurança da informação. A gente define segurança da informação como um estado, né, cíclico, que nunca ele vai estar pronto totalmente. São sempre ações a serem tomadas para minimizar impactos que causem prejuízos ao negócio de uma organização ou de uma empresa, né? Então, são medidas que são tomadas constantemente, revisadas e aprimoradas para levar a esse estado de segurança, que a gente define como um estado de se sentir seguro. Mesmo acreditando que o uso do sistema seja seguro, o administrador da ADM Blue reforça a necessidade de prevenir ataques cibernéticos. É seguro, o sistema é todo criptografado, entendeu? Então só nós que somos o emissor e o nosso receptor, que pode ser as lojas ou a empresa, vai poder ler aquela informação. Agora, como toda criptografia, nada é 100%, porque se fosse 100% não teriam entrado na NASA, né? No sistema da NASA e nem do Pentágono. Como qualquer pessoa pode ser vítima de ataques cibernéticos ao utilizar a internet, sistemas e programas de computador, a dica é estar sempre atento. Vemos aí até nos Estados Unidos, houve o presidente Obama, ele mesmo declarou que as instituições públicas dos Estados Unidos foram alvo de ataque cibernético. E as nossas instituições, né, não diferente disso, também foram. Nós fomos até vítimas de ataque cibernético, instituição pública nossa, a presidência da República, com um hacker americano, né? A seguir, conheça a primeira academia de CrossFit de Brasília e acompanhe o quadro Almoce Conosco com o deputado Júlio César Ribeiro, do PRB. Não saia daí, a gente volta já. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Vai aproveitar a vida? Vai! Deposite suas economias na Poupança Sicoob e liberte seu porquinho para fazer tudo o que ele não pode quando está cheio de moedas. A Poupança Sicoob tem a força da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob, seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Sicoob, associado a você. Muita gente, a rotina das academias pode ser repetitiva, mas imagine perder peso, ganhar massa muscular e levar uma vida saudável com um esporte inspirado no treinamento de fuzileiros navais? O CrossFit é assim. Para conhecer um pouco mais esse esporte que ganha cada vez mais adeptos, o Tendências e Negócios foi atrás de quem trouxe essa prática para Brasília. Confira. Imagine fazer parte de um treinamento de fuzileiros norte-americanos. Você deve queimar algumas calorias, né? Inspirados no fortalecimento muscular e na perda de gordura que essa prática trazia aos soldados, foi criado o CrossFit. O CrossFit ele visa melhorar todas as nossas capacidades físicas. O ser humano, nós temos 10 capacidades físicas. A resistência cardiovascular, a resistência muscular, a força, velocidade, precisão, flexibilidade, agilidade, coordenação, equilíbrio e potência. E o CrossFit trabalha tudo, de forma completa, por meio de exercícios que usam movimentos funcionais, só que feitos em alta intensidade e sempre variados. Então, todo dia um treino é diferente do outro.
Diva conheceu o esporte nos Estados Unidos e foi a responsável por trazer essa tendência para Brasília. Há 3 anos, o CrossFit atrai os brasilienses e ganha cada vez mais adeptos. Hoje, já são 15 estúdios em todo o DF. A BSB CrossFit é a primeira filial oficial de CrossFit do Centro-Oeste e nós trabalhamos com essa nova modalidade, que é um treinamento de força e condicionamento físico geral. E é um esporte também, então por muitas pessoas é levado como esporte competitivo, mas para a maioria das pessoas é uma forma de melhorar a sua qualidade de vida, um treinamento que você faz para melhorar a sua saúde em geral e o seu condicionamento físico. Pratico CrossFit já há 2 anos. No começo eu entrei com o intuito só de fazer uma atividade física complementar, né, que eu já fazia academia. Aí, através do meu trabalho também, que tem correlação à prática de atividade física, eu descobri o CrossFit. Fiz algumas aulas, gostei e hoje eu estou tendenciando a ir para a área de competição. Que é uma área, assim, exige um pouco mais de treinos mais específicos, mas é uma área muito boa, porque você trabalha assim, o CrossFit trabalha como um todo, todas as suas capacidades físicas, né? Então, assim, é um esporte bem completo. Apesar do grande esforço físico, o esporte pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Ainda que pareça estranho, Mirella, que está grávida de 9 meses, não perde um dia de treinamento. Eu senti muitos benefícios, além de eu fiquei mais disposta, também todos os efeitos que tem da gravidez, como inchaço, eu fui sentir muito no final da gravidez, dor nas costas eu nem cheguei a sentir, e na parte também da saúde, que foi a questão da minha glicose, que ela, ao invés que eu ganhei peso, mas às vezes a minha glicose baixou, sempre se manteve boa e eu só vi benefícios. E não é só para o desenvolvimento físico que a prática de exercícios faz bem. O esporte tem também uma importante função social. O deputado Júlio César Ribeiro, do PRB, já foi secretário da pasta e promete usar a experiência na Câmara Legislativa. O parlamentar mais votado em Brasília é o entrevistado do Almoce Conosco dessa semana, com o nosso produtor executivo, Alex Dias. Estamos mais uma vez aqui no Almoce Conosco, no Latambui, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, recebendo o deputado Júlio César Ribeiro e o nosso querido Toninho Pop, para que possamos discutir sobre a Câmara Legislativa e esse início de governo do Rodrigo Hollenberg. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, né, do Alex, sempre gentil, nos convidando para participar, né, e sempre de um almoço, né, isso aí que nos deixa muito mais felizes. E hoje sabendo que está aqui o meu grande amigo Toninho Pop, uma pessoa que eu considero um excelente profissional aqui em Brasília. E estou aqui para poder discutir aí a pauta aí da nossa querida cidade, que é Brasília. E, deputado, começar pelo início realmente da Câmara Legislativa. Quer dizer, foram empossados, agora em janeiro está havendo o recesso, mas você parece que não para, né? Ah, com certeza. Desde o dia 1º de janeiro, quando nós realmente assumimos, tomamos posse ali como deputado, eu estou trabalhando, estou atendendo a população, tenho estado nas cidades administrativas e dialogando com a sociedade, porque na verdade eu não estou usufruindo desse recesso, porque eu entendo que Brasília está passando um momento muito difícil e nós temos que estar aqui presente para que auxiliar o governador naquilo que for necessário. Ô Júlio, a alegria estar aqui com você também, obrigado pelas palavras carinhosas. Agora, qual é o verdadeiro papel da segunda secretaria da mesa diretora, já que você é o secretário? Na verdade, ela mexe com toda a parte administrativa da casa, né? Os contratos administrativos, né? O pagamento. Na verdade, ela ali é o coração da Câmara Legislativa. Você vai ser um dos gestores, então, da Câmara. Com certeza. E eu gosto, né? Porque a minha vida toda foi administrar empresas, veículos de comunicação e também fiz um papel lá na Secretaria de Esporte, que é gerir aquela pasta tão importante. E agora me sinto muito à vontade de poder gerir toda a parte administrativa daquela casa, que com certeza a gente vai buscar ali a questão da economicidade, a gente vai ver direitinho aonde está sendo gastos o dinheiro público e com certeza vamos fazer um excelente papel ali também. Deputado Júlio, é mais fácil ser deputado ou secretário, já que você foi um bom secretário, enfim, ou é menos difícil? Olha, eu ainda não tenho
condições de poder dizer ainda se é ruim ou não. Eu sei que na Secretaria de Esporte a gente fez uma gestão voltada para as pessoas, para os atletas, e eu quero implementar isso na Câmara Distrital, né, que é ouvir a população e tentar resolver o maior número de demandas possível. E a Secretaria de Esporte acabou sendo contemplada ao PRB, né, que a Leila é a atual secretária, e óbvio que você vai continuar dando esse apoio ao esporte de Brasília. Né? Eu vejo que hoje o PRB, né, está sendo muito bem contemplado, porque você pode ver que nós estamos hoje com o Ministério do Esporte, né, o ministro Jorge Hilton, que realmente vai dar uma guinada no esporte do Brasil, e hoje o PRB também comanda algumas pastas nos estados, Minas Gerais, Ceará, próprio São Paulo e aqui em Brasília. E a Leila tem demonstrado que é uma excelente gestora, até porque foi uma grande atleta, sabe das dificuldades que Brasília, né, está enfrentando, porque ela já passou momentos difíceis na vida dela e ela superou todos. Então eu tenho certeza que o PRB vai fazer uma boa gestão, né, com ela que conseguiu agora esses dias viabilizar a corrida de reis, que estava aí, né, naufragada, quer dizer, ela foi lá, conseguiu com a iniciativa privada. Então o governador Rodrigo Hollenberg está de parabéns em confiar essa pasta tão importante a uma grande ex-atleta de Brasília. Mas outras bandeiras também você defende, né? Como o idoso, a família. Nós iremos trabalhar essa bandeira porque a gente sabe que o idoso precisa, a gente sabe de muitas dificuldades que eles passam, e eu também serei o presidente da Frente Parlamentar do Idoso para poder defender essa causa tão nobre de Brasília. Deputado Júlio, como é que a gente vence essa crise? Tá difícil, hein? Tá difícil. Realmente o governador Hollenberg pegou uma cidade realmente endividada, né, salários atrasados, mas a gente vê no diálogo e vê que eles estão tentando buscar, né, um consenso, buscar soluções. Foi necessária a redução, né, a gente viu aí de várias pastas, né, reduziu a máquina, e eu tenho certeza que nos próximos meses a gente vai sair dessa, porque nós precisamos tirar Brasília de onde está. Brasília não merece estar nessa situação. Deputado Júlio, antecipa o recurso, mas tem que pagar depois. Como é que se paga? Reduzindo cargos? Não, reduzindo cargo, não só cargos, né? Tem que criar alternativas, né, dentro aí de Brasília para tentar equacionar isso. Mas eu acredito que isso é uma das soluções. Toninho, deputado, eu vou chamar um intervalo, aí a gente faz um breve intervalozinho e voltamos para falar um pouco mais sobre esse início de governo do Rodrigo Hollenberg. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal Business. Voltamos no Almoço Conosco, do intervalo, junto com Toninho Pop e o deputado Júlio César Ribeiro. Deputado, como é que o senhor está vendo esse início de governo Hollenberg? E realmente ele não está vivendo bons momentos, mas acreditamos que essa maré deve passar rapidamente, juntamente com a equipe técnica que ele constituiu. A gente acredita, sim, a gente está aí para poder apoiar e acreditamos que mais tardar aí, uns 2, 3 meses, as coisas já devem estar solucionadas. Júlio, eu tenho que te perguntar isso. Essa escolha de secretários e administradores, o PRB fez quantas indicações? Olha, hoje o PRB ela tem a Secretaria de Esporte, né, que nós temos um cargo técnico que é a Leila, e também dentro do sistema que o próprio governador ele implementou de ouvir a sociedade, ouvir as associações, ele, dentre essas escolhas, ele conseguiu identificar 2 pessoas do Partido Republicano Brasileiro. Então hoje o PRB ele tem um administrador que é em Samambaia, e também tem no Riacho Fundo 2. Agora, a escolha não veio do deputado, não do partido, e sim da sociedade, onde ele viu e identificou, e o PRB foi contemplado com 2 administrações. Havia uma promessa de campanha de se fazer essa escolha por meio do voto direto. Isso vai ser possível? Acredito que nesse primeiro ano é muito difícil socorrer. Então vamos lutar para que nos próximos 3 anos a gente consiga implementar. Mas é bom deixar claro que em nenhum momento ele disse que já seria no início. Muitas pessoas, né, a população entendeu que já seria imediatamente. Isso é impossível ocorrer porque ele precisa
de várias mudanças aqui. E, deputado, me diz só uma coisa, o que é mais importante? É uma escolha de pessoas eficientes para tocar realmente a administração? Haja visto que o administrador ele é um prefeito que está perto da população, ou o processo realmente de eleição direta? Olha, eu acredito que a pessoa ela tem que ter um pouco de política, mas acima de tudo ela tem que saber administrar a cidade. Eu dou o exemplo do meu caso, né? Eu não sou da área do esporte, né? Nunca militei no esporte e fui convidado para ser o secretário de esporte aqui de Brasília. Não sou eu que estou dizendo, mas sim o pessoal da área do esporte, que foi um dos melhores secretários que nós tivemos aqui. Então você veja que eu uni o técnico com o político, não só o técnico. Eu acho que tem que ter as duas habilidades. Se tivermos isso nas administrações, certamente teremos aí uma boa administração. Agora é o seguinte, algumas vezes eu encontrei o Júlio e ele me falou, olha, eu estou agora virando um atleta. Você consolidou esse projeto também? Não, deu para ver que não, né? Mas consegui ser deputado. Já é importante, né? E, deputado, voltando aqui à questão do governo, qual é a perspectiva, como é que você enxerga e em quanto tempo você acha que nós estaremos navegando em águas mais tranquilas? Olha, eu acredito que essa maré horrível que nós estamos vivendo, nesses próximos 3 meses, ela já melhora um pouquinho, mas eu acho que para poder chegar em uma maré tranquila, daqui mais ou menos 1 ano, mais ou menos. Só para completar, daqui a 4 anos a gente vai ter uma reeleição ou o deputado Júlio César vai subir mais um degrau? Eu acho que a gente tem que viver o seu dia, né? Cada momento tem que ser visto de uma maneira imediata. Então, assim, ainda falta 4 anos, né? Então ainda não dá para a gente pensar o que a gente vai ser daqui 4 anos. A tendência natural é que a gente saia à reeleição. Então é isso que hoje nós estamos trabalhando, né, com muita consciência, muita tranquilidade, até porque foram 29 mil votos, então eu já não posso galgar outra coisa, primeiro eu tenho que mostrar serviço. Deixa eu mostrar serviço primeiro e aí quem sabe, né? Legal. Bem, chegamos aqui ao final desse quadro hoje. Deputado, e eu lhe dou o direito de fazer uma pergunta para o Toninho. Ele quer saber onde estão meus votos. Estavam super faturados, eu já falei para ele. Não, eu só quero saber, Toninho, quando é que você vai me levar... Nos cabeças? Nos cabeças da notícia, né? Ué, essa semana já. Ó, mas vai pegar leve, né? Na Rádio Manaíra, de 7 às 8 da manhã, ao vivo, Júlio César com os cabeças da notícia. Esperamos você. Ok, então terminamos hoje. Agradecer, né, ao deputado. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Toninho, pela sua participação. Obrigado. E eu espero que estejamos, né, durante todo esse tempo aí, todo esse período, juntos. Fechado, pode contar comigo. Estou à disposição lá. O meu gabinete é o número 10, então sempre que vocês forem lá, serão muito bem recebidos e o que precisar, só me chamar. Tendências e Negócios dessa semana fica por aqui. Você também pode assistir ao programa no nosso canal do YouTube. O endereço é www.youtube.com/programatem. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo domingo e, claro, continue com a programação da TV Brasília. A gente se vê na semana que vem.